Oi gente, estamos de volta aqui com Alma Livre. Aqui quem vos fala é o João. Hoje eu quero falar com vocês sobre tocar o foda-se, ligar o foda-se. Hoje esse podcast conterá palavrão. Peço a licença poética para este episódio. Pois é, eu quero começar falando que eu não li o livro que tem esse título, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu confesso que eu cheguei a folhear esse livro na livraria uma vez. Abri diretamente numa página em que ele dava 2 passos. Passo 1, selecionar os problemas para tocar o foda-se. E passo 2, tocar o foda-se para esses problemas. Eu achei aquilo ridículo e acabei não comprando o livro. Mas eu compreendo que parece que tem uma intenção de fazer uma pegada meio de comédia ali, né? De palhaçada. Porém, eu gostaria de abordar isso nesse episódio para a gente entender melhor essa ideia de abrir mão de problemas, né? De lutas, para a gente se sentir cada vez melhor. Existe até um meme, uma figura que rola na internet há muito tempo que é de um mestre zen em postura de lótus, meditando, flutuando no ar, e o mantra que está girando ao redor dele é foda-se, 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 foda-se. E tem um fundo de verdade nisso, só que a gente vai avaliar essa ideia que esse foda-se, ele não, para trazer essa paz, na verdade, ele precisa não ser essa ideia de desprezo. Não é um foda-se que você dá para outra pessoa, para outras situações. É um foda-se interior, iluminado, interno, no sentido de que eu vou abrir mão daquilo, eu vou parar de lutar, e eu vou parar de ter aversão. Esse foda-se mantrado profundo está bem alinhado com essa ideia do budismo de equanimidade, de você estar acima dos desejos e acima das versões. Não acima, né? Mas aquém, além. Ou seja, você não está nem lutando a favor de algo, você não está nem fazendo força para chegar a algum lugar, e também não está fazendo força para evitar algo ruim, supostamente negativo. Você não está brigando com a aversão na realidade. Ou seja, é uma tentativa de se relacionar profundamente com a realidade com aceitação do que é, sem tentar ficar comparando com uma imagem de ideal, de certo, ou não ficar tentando evitar que esse real alcance uma imagem de fracasso, de imaginação de derrota projetada, a qual a gente precisa ficar evitando e fugindo sempre. Então, é uma atitude interior de abrir mão de fantasias, de devaneios, de desgaste sobre ideais que precisam ser alcançados, atingidos. E é por isso que tem a ver com essa ideia de ligar o foda-se, que é bem mais ou menos nessa linha de escolher suas batalhas, escolher saber aquilo que merece a sua energia, merece a sua atenção e a sua intenção. Porém, mesmo as coisas que merecem a sua energia, merecem a sua atenção, precisam ser disciplinadas, ou seja, a sua cabeça precisa ser disciplinada para você não ficar se desgastando constantemente e mal conseguindo dormir porque você está lidando com essa batalha que você escolheu, entre aspas, que é uma só de repente, mas mesmo assim você está mergulhado de cabeça naquilo e você não consegue abrir mão nem um minuto da sua vida de tentar fazer aquilo acontecer, ou de tentar reverter ou evitar um mal. Agora, é claro que a gente precisa ter um equilíbrio nesse sentido e não cair para o outro lado extremo da balança, que é não estou nem aí para nada, não quero saber de nada, não faço esforço para nada, entrar num tipo de apatia, de letargia, de inércia, de não sair do lugar, porque eu estou iluminado, entre aspas, na arte de tocar o foda-se e equilibrar esse processo na gente. É claro que, por exemplo, uma ideia do Zen budismo e do taoísmo é a ideia do fluxo da vida, de você não fazer força para as coisas acontecerem, porém não significa que você não vá fazer nada. Você vai agir de acordo com aquilo que é necessário ser feito naquele momento, que se encaixa naquela atitude, naquela situação, que pode requerer um esforço, um movimento, uma aplicação de energia. Porém, não é uma luta, não é um combate, uma batalha interior, emocional, um fazer força para que a realidade chegue aonde você acha que tem que chegar, e sim um tipo de dança com essa realidade, no sentido de que você vai respondendo ao que está acontecendo ali, sem ter essas projeções de ideais, sem ter uma trava, uma ansiedade, uma hesitação de que tem que alcançar um certo, que tem que evitar um errado, e simplesmente conseguir respondendo
de forma mais fluida aos acontecimentos da vida, sem esse apego, sem esse segurar, apertar, controlar, numa expectativa de que as coisas aconteçam do jeito que você acha que tem que acontecer. E aí por isso que eu estou dizendo que é um tipo de abrir mão, larguei, soltei, aquela coisa, né, de que você vai lidar com aquela vida que está repousada na sua mão, digamos que tem um pássaro na sua mão, se você apertar muito, você vai matar ele, né? Se você soltar muito, se ele for do tipo que está querendo, né, lutar, sair voando, e você precisa cuidar daquele bicho antes de que ele saia fora, saia voando, você precisa segurar. Porém, você vai segurar na tensão certa e vai lidar com aquele animal da forma mais tranquila possível para que nenhum dos dois saiam machucados no processo. Então é um exercer de esforço, porém com gentileza, com calma, com tranquilidade. Mas às vezes a gente vai realmente precisar simplesmente abrir mão e deixar voar. E deixar sair, no sentido de que algumas situações realmente não vão ser para a gente, não vai acontecer aquele sucesso, aquela vitória que a gente achava que tinha que acontecer. A gente não vai ganhar todas, então vai ser um momento que realmente a gente precisa reconhecer de que, ok, perdi, não deu certo aqui, posso me remover, me retirar dessa situação e buscar colocar minha energia em outras coisas ou simplesmente repousar um pouco, né? Abrir mão um tempo de fazer tanta força assim para chegar em algum lugar. E aí na sociedade a gente tem essa coisa, né, de lute pelos seus sonhos, de insista, nunca desista, que é uma generalização que a gente precisa prestar atenção. Ok, por um lado, eu preciso ter força de vontade, um nível de disciplina, de aplicação, para que eu tente alcançar o sucesso de alguma coisa, de alguma situação. Porém, ao mesmo tempo, eu preciso ter o discernimento de observar como que as coisas estão se desenrolando para que eu possa reconhecer se aquela situação ainda continua fazendo sentido o meu investimento de energia naquele cenário. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente pega essa coisa de força de vontade, de obstinação, e isso vira teimosia, vira dar soco em ponta de faca, que a gente já está vendo que não dá certo, que não é por ali o caminho, porém a gente está lá com um sonho, com a fantasia na cabeça, achando que tem que insistir por ali porque eu não posso desistir dos meus sonhos nunca. E aí a gente não se adapta ao feedback que a realidade está dando para a gente não faz as mudanças necessárias no nosso modo de caminhar para alcançar essa suposta felicidade, esse suposto sucesso, e a gente pode gastar muito tempo se desgastando numa situação que não vai dar certo, que já está fadada ao fracasso. Porque a gente queria muito fazer aquilo dar certo e a gente não consegue abrir mão daquela situação e fica nesse apego, né? nessa fantasia, que é uma ilusão, né? É um apego a uma coisa que não existe, é um apego a um ideal não realizado. É realmente um sonho da qual a pessoa precisa acordar e botar os pés no chão para conseguir alcançar um lugar mais palpável, real, possível, ao invés do idealizado. Então, por isso que eu estou falando que essa arte de ligar o foda-se, ela tende a ser uma atitude mais interna em relação ao que eu estou fazendo dentro de mim, em termos de desgaste, em termos de pensamento, fantasia, delírio, para que eu possa parar de gastar tanta energia e ficar tão cansado e tão decepcionado com a realidade, sendo que sou eu que estou fazendo, sou eu que estou lutando com alguma coisa aqui. E aí esse tocar o foda-se significa mais um solta, larga, relaxa, flui um pouco. Para de tentar dobrar a vida e tenta sentir, tenta observar, mas de observar de uma forma tranquila, sem ficar filtrando com essas emoções, com essas imagens de fantasia, de desejos, que estão o tempo todo distorcendo a realidade, não me deixando ver por que eu estou dando com a cara na parede. E é essa reflexão que eu estava tendo hoje, de ligar o foda-se, no sentido de vou parar de ficar defendendo uma imagem na minha cabeça. As mídias sociais são craques em fazer a gente comprar todas as lutas. Tem muita gente querendo jogar pra gente que você tem que se incomodar com
tudo que acontece na vida de todo mundo e você precisa se sentir mal e se manifestar negativamente frente ao absurdo da realidade que está acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo. O noticiário também é craque em ficar jogando só as negatividades pra gente e a gente vai instalando esse modo de enxergar o mundo mais obscuro, mais complicado, de ficar sempre sonhando com uma suposta realidade ideal e lutando contra um mundo ruim, um mundo negativo, um mundo de absurdos. Uma outra atitude que é um pouco mais complexa, eu diria, mas que pode funcionar, mas não é uma regra, não é sempre que isso funciona, é o fato de que a gente aceitar uma situação, mesmo negativa, pode propiciar a mudança dessa situação. Existem momentos em que a nossa luta com a realidade é que faz perpetuar a situação negativa. E quando a gente abre mão daquela situação, ela se dissolve. Não estou dizendo que é sempre que isso acontece, mas isso é possível de acontecer, de que quando você deixa de dar tanta importância, deixa de dar tanta força para aquela situação, aquilo deixa de ter um peso para você, aquilo deixa de te incomodar tanto quanto incomodava antes, sendo que a coisa ainda existe lá fora. Porém, você parou de trazer aquilo para o seu mundo interior, para o seu mundo psíquico, para o seu emocional. E deixou de se abalar com aquilo, você tirou a força daquilo e parece que magicamente aquilo se dissolve depois com o tempo. Parece que as coisas começam a se resolver e a andar. E eu coloquei uma ênfase aqui na coisa lá fora, porque se a gente está dentro da situação ainda, talvez seja necessário sim que você faça um movimento de se retirar daquele turbilhão, se retirar daquele furacão ali, antes de conseguir realmente abrir mão daquela situação. Não vou conseguir fazer o furacão parar de girar, vou parar de lutar com esse furacão que eu estou sendo arrastado por ele, e eu vou ver simplesmente como é que eu posso sair daquilo para deixar de ser afetado por aquela situação, e daí eu começo a me acalmar, a me tranquilizar, a não me relacionar mais com aquele ambiente, e aquele ambiente vai ficando cada vez mais distante, aquela tempestade vai deixando de fazer sentido e ela vai se dissipando no seu mundo mental, claro. Às vezes é possível que se você voltar a olhar lá, a dar importância, a colocar a sua lente, o seu foco, sua intenção, sua energia naquela situação, talvez volte tudo e você sinta toda aquela carga mais uma vez. Então é bem uma questão também de limpeza mental, de reorganização emocional, até no sentido de fazer uma dieta do que você está consumindo de informação e de emoção, que está tentando te envolver em situações conflitivas, mais do que você dá conta, mais do que você consegue lidar e te saturando com aquilo, e te estressando ou te deprimindo, inclusive. E aí você precisa reconhecer o seu limite, até onde você pode fazer força e reconhecer o momento de parar, e você pode até tentar fazer os momentos de que, esse momento do dia eu vou fazer força, porém mais perto ali, né, de dormir, digamos, a higiene do sono, a higiene mental. Eu abro mão, eu toco foda-se, eu não quero saber, esse horário para mim é sagrado, não me conecto com nada, e eu vou simplesmente me refazer, recuperar minha energia, minha saúde mental, emocional, sem ficar brigando mentalmente com ninguém, sem levar problema para a cama, sem levar conflitos para o meu sono. E essa inspiração que eu tive hoje, esse comentário que eu queria fazer com vocês sobre essa arte de ligar o foda-se, que não é simplesmente desprezar a vida, mas saber ter essa higiene mental de nós com nós mesmos, na nossa atitude frente aos acontecimentos da humanidade, desse planetinha Terra. Eu vou deixando vocês com um abraço e até a próxima.